Fala galera, tudo show com vocês? Então aqui é o Gabriel Sobreó e eu queria te fazer uma pergunta já de pronto aqui. Você acredita que 3 palavras podem mudar a sua vida? Ou então a vida de uma pessoa à sua volta, de repente de um mendigo na rua. Você acredita que 3 palavras podem mudar a sua vida? E eu não estou falando nenhuma palavra exatamente com um poder intrínseco ou de cunho necessariamente religioso, mas 3 palavras que soltas podem não ter nenhum tipo de significado ou poder, mas quando alocadas da melhor forma possível, por meio de uma força chamada persuasão, podem mudar não só a sua vida, a minha vida ou a vida de um mendigo, como aconteceu lá nos Estados Unidos. E eu queria passar esse vídeo para vocês com esse conteúdo muito empolgante de uma imersão que eu participei nesse sábado agora, um treinamento chamado Oratória Persuasiva de um grande amigo meu, e é um cara que tem um potencial gigantesco, além de, para mim, ser um dos principais financistas do país. É o Arthur Dantas Lemos, da Empreender Dinheiro. Esse é o nome da empresa dele. E o cara tinha uma performance tão boa em entregar conteúdo sobre empreender dinheiro, sobre investimentos, sobre gestão de dívidas, sobre muitas outras coisas relacionadas à área de finanças, que ele foi convidado a transformar essa forma, porque a forma é realmente muito importante, a forma que as palavras são ditas, em um conteúdo realmente aplicável para a maioria das pessoas, num conteúdo chamado Oratória Persuasiva. E então ele trouxe esse treinamento, apesar de não ser necessariamente a área de expertise dele. Esse cara é um especialista sim em persuasão, porque ele precisa passar isso dentro dos seus treinamentos de finanças. Mas ele transformou esse conteúdo num treinamento Oratória Persuasiva e eu tive a alegria de participar da primeira turma. Foi incrível, foi um final de semana realmente recheado de muito conteúdo. E eu queria passar para vocês um dos cases que ele mostrou lá nesse treinamento. E esse case eu vou mostrar para vocês agora de forma bem mais diferente do que de forma estática, como eu deixo a câmera aqui geralmente. Eu vou falar pra vocês assim, dessa forma, presta bem atenção. Então galera, eu vou mostrar pra vocês como é que foi esse case, vou meio que me movimentar aqui, pegar a câmera e movimentar para que vocês tenham noção. Eu já deixei escrito aqui no Flipchart para vocês acompanharem, então se liga nessa. Então é o case de persuasão do cego publicitário e a Primavera. Eu vou mencionar isso, foi lá no Central Park, é um case real, aconteceu de fato. E aí, certo publicitário, ele era muito conhecido, um dos melhores da cidade de Nova York. Ele desceu de um dos empresariais. Quem conhece o Central Park, é um parque gigantesco que corta Manhattan, corta ali em Nova York, e aí é recheado ao redor por vários empresariais que são muito caros, né? Um dos metros quadrados mais caros de Nova York, além de ter vários residenciais também. E aí o publicitário desceu ali para almoçar. Dentro do Central Park tem algumas lanchonetes, enfim, tem alguns tipos de barracas de lanche, e ele ia descer para almoçar. E aí ele encontrou um cego, que tinha uma placa na frente do cego: eu sou cego. E algumas pessoas passavam ali, botavam, porque liam essa placa, colocavam alguns centavos de dólar, alguns dólares, enfim. Só que não era o suficiente, geralmente era uma quantidade menor. E estava uma linda manhã, tarde na verdade, né, de primavera. E a primavera lá em Central Park, principalmente lá nos Estados Unidos, deixa tudo muito bonito. As árvores realmente ficam muito cheias de flores e fica uma cor linda, enfim. E aqui o publicitário voltou um pouquinho incomodado, ele não deixou nenhum centavo exatamente, mas ele voltou um pouco incomodado lá pro seu escritório. Passou algum tempo e ele ficou um pouco incomodado e ele mencionou com um colega que também tinha visto o cego e falou assim: caramba, eu vou ajudar aquele cego. E eles desceram no empresarial e foram até lá o Central Park, onde estava o cego, e ele pegou um pincel, uma caneta e escreveu 3 palavras, apenas 3 palavras. O amigo dele achava que ele ia deixar de repente alguns dólares ou $50, algo do tipo. Dinheiro não era necessariamente o problema desse publicitário, ele era realmente conhecido lá em Nova York. Mas ele ajudou o cego de outra forma. Ele usou uma técnica que é conhecida na persuasão, que é chamada técnica do contraste. Ela rege os outros acionadores, que, pelo menos segundo Robert Cialdini, mencionam, são pelo menos 6 acionadores principais, que são todos regidos pelo contraste. Então ele usou uma técnica muito interessante e ele escreveu essas 3 palavras aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar o post-it. Ele colocou o seguinte, ele colocou: é primavera e eu sou cego. Então ele escreveu 3 palavras em cima, apenas 3 palavras: é primavera e 3 pontinhos, eu sou cego. E isso foi suficiente para dar uma guinada gigantesca no resultado, digamos assim, se é que a gente pode colocar como resultado, mas resultado de ajuda. As pessoas ficaram mais propensas a ajudar. Por quê? Porque realmente era muito bonito lá no Central Park, era uma primavera, era muito realmente encantador e lindo e belo, e aquela pessoa era cega, ela não podia ver. Então essas 3 palavras, é primavera aí,
fez com que as pessoas refletissem um pouco mais sobre a dificuldade e a impossibilidade daquele cego de perceber a beleza daquele dia. Então as pessoas começaram a ficar mais propensas e começaram a ajudar mais, sem que necessariamente o cego percebesse que alguém escreveu "É primavera aí". Então, essa técnica é conhecida como técnica do contraste. O publicitário, com um simples toque de persuasão, ajudou aquele cego lá no Central Park. Mas vamos voltar, deixa eu falar com vocês melhor. Deixa eu tentar voltar para cá. É isso. Então, aonde eu quero chegar? Eu queria concluir com vocês o seguinte. É uma das coisas que eu mais falo dentro da minha turma do Conversa de Impacto. Conversa de Impacto, para quem não sabe, é um método que eu desenvolvi de autoconhecimento. E poucas coisas são tão poderosas quanto o autoconhecimento. De autoconhecimento, oratória, comunicação e persuasão, para que as pessoas realmente tratem cada conversa na vida delas como uma conversa de muito impacto. Eu costumo pensar como o ACO da GE, que foi considerada a empresa do século XX, a GE que foi fundada por Thomas Edison, que foi o fundador e o inventor, na verdade, da luz elétrica. E aí a GE se tornou uma empresa de muito sucesso no mundo todo. E aí o ex-CEO fala assim, caramba, você tem que considerar que cada conversa na sua vida pode ser uma entrevista. A gente já vem falando sobre network, sobre carreira, e isso realmente pode dar uma guinada na tua carreira. Nesse treinamento aqui da Empreender Dinheiro, Oratória Persuasiva, tá aqui meu nome, é o Gabriel Oliveira. Esse treinamento da Empreender Dinheiro, eu anotei simplesmente, eu quis realmente dar o meu melhor e aprender e sugar o máximo de conhecimento do Arthur e da Empreender Dinheiro. Eu anotei cerca de 21 folhas de papel. 21 folhas de anotação. Poucas pessoas talvez anotaram tanto quanto eu, porque eu queria sugar não apenas o conteúdo, mas a forma que o Arthur entregava, que foi de muito impacto. Além disso, lá na hora do almoço e na mesa, eu tive a felicidade de ficar na mesa de pessoas muito especiais, Sandra, Carol, Amanda e também do Diego. Diego é o fundador, é o founder de uma franquia chamada Premia Pão, e ela foi a franquia mais premiada nos últimos 2 anos, porque foi a que mais cresceu no Brasil. Então a Premia Pão é uma franquia de muito sucesso, e eu tive a alegria de estar na mesa do Diego, e a gente trocou uma sinergia, teve uma sinergia muito interessante, trocou várias ideias, trocou também o WhatsApp, e a gente vem conversando, e eu sei que eu posso aprender muito com ele, assim como ele pôde aprender quem eu sou e quais habilidades eu tenho desenvolvido na minha vida e nos projetos. Então, de repente, de uma conversa como essa, você pode conhecer o seu novo parceiro de trabalho, o seu novo sócio, você pode, não estou dizendo que esse vai ser o caso, meu e do Diego, meu e da Carol, mas certamente pessoas têm histórias muito interessantes para compartilhar. Se torne cada vez mais interessado na história dessas pessoas. Se, é claro, elas estiverem interessadas na sua, você tem que estar pronto para fazer o pitch de elevador, né? Para contar um pouco sobre a sua história em poucos segundos. Mas esse networking, essa conversa, encarar cada conversa que você tem, para que você tenha uma conversa de impacto de fato, pode mudar a sua vida, pode te levar para outro patamar, pode te levar para outro nível, não só profissional, não só de carreira, mas também relacional, com novos amigos, com novas pessoas. E você sim pode fazer isso. Então esse foi um método que eu desenvolvi, eu Conversa de Impacto. Obviamente eu não estou aqui para vender ele, eu estou aqui só para falar que esse método é um método que eu desenvolvi porque eu reconheci a importância desse momento, desse processo de persuasão. E numa simples conversa você pode gerar, sim, novos laços, novas conexões através de uma comunicação persuasiva, de uma comunicação eficaz. Eu realmente torço e encorajo, eu encaro isso como missão de vida, propagar esse nível de conhecimento e essa aplicabilidade, porque é absolutamente aplicável, gente. Às vezes você fala, caramba, Gabriel, não tenho habilidade nenhuma em oratória, em comunicação, quanto mais em persuasão. Como é que eu consigo persuadir alguém? Não sou bom para vendas. Em todos os processos da sua vida você vai precisar vender. E você, de repente, eu vou usar uma palavra de Arthur, uma frase de Arthur. Você, de repente, só está onde está e não ganha mais hoje, independente de onde você esteja, mesmo que você tenha sucesso, você não ganha mais hoje por um fator. É por conta da sua oratória não ser tão persuasiva quanto poderia ser. Então todos nós podemos estar nesse ciclo de crescimento em relação ao conhecimento da oratória persuasiva e a aplicabilidade dela. Você pode aplicar ela todos os dias. Procure agora pensar e mudar o teu mindset. Toda vez que você for conversar com alguém, pense que aquela é uma entrevista, que você de repente está ali sendo selecionado para ser ou o melhor amigo daquela pessoa, ou para ser uma pessoa de confiança a quem ela pode atribuir realmente credibilidade e contar com você, mas também que você consiga extrair o máximo daquela conversa de aprendizagem. Você tem que ser a pessoa mais interessada naquela conversa. Então, cada conversa, se você faz isso em cada exercício mínimo, você não só vive relacionamentos mais interessantes, você não só vive uma vida mais esplêndida, mas você também pode viver saltos quânticos na sua carreira.
é isso. Eu desejo que você realmente viva uma conversa, uma vida com conversas de impacto. Se você curtiu esse vídeo, se você acha que esse vídeo e esse insight da persuasão com 3 palavras apenas, nada especiais em si mesmas, mas alocadas da melhor forma, geraram algo de muito especial para aquele cego, para aquele mendigo. Se você acha que isso pode trazer a diferença também para a sua vida e na vida de algumas pessoas, compartilhe esse conteúdo. E não deixe de me seguir também no Instagram. Eu posto pelo menos um vídeo de conteúdo por dia lá no Instagram. Aqui no YouTube um vídeo por dia também. Mas também no Facebook, gabriel.gcbo, no Twitter, gabrielcbo, ou no Instagram mesmo, gabrielcbo, assim como está aqui nesse canal. Se você não se inscreveu ainda, não perde essa oportunidade. Se inscreve no nosso canal. E também dá o teu like, que é uma maneira de você patrocinar o nosso canal de forma gratuita. Você dando o seu like, mostra para o algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo tem valor. E ele vai apresentar esse conteúdo para mais pessoas. Além de você poder pegar esse link aqui e ficar bem à vontade de compartilhar com pessoas com que você tem interesse de que cheguem a essa conclusão também. E captem esse insight. Beleza? Vamos junto? Um abraço.